Boa noite a todos. Então, hoje eu vou dar continuidade, e a última aula que a gente tem da parte de parasitas internos, primeiro a última parte, né? Vamos ver se eu consigo terminar tudo hoje. Onde eu vou falar, a partir de agora, eu vou falar com vocês a respeito de parasitas externos, onde eu quero começar a falar com vocês, tratar sobre carrapatos, né? Então, você já sabe que eu estou falando do grupo dos artrópodas, onde é o maior número de espécies conhecidas, que tem simetria. Volto a falar que continua com esqueleto quitinoso, patas articuladas, né? Existem várias regiões do planeta, só que a gente está falando, desde que a gente começou a falar de ácaro, eu estou falando do grupo dos aracnídeos. E entre as espécies, né, que a gente vai trabalhar, que é o grupo diversos grupos animais, a gente tem que lembrar do grande papel que esses animais têm na saúde única. Então, nós focamos na saúde animal para tentar ajudar na saúde humana, mas a intenção também é trabalhar na saúde ambiental. Eu, particularmente, trabalho bastante com o conceito de saúde ambiental para poder focar junto com todo mundo na questão de saúde única. Então, a gente já conversou sobre os insetos, né? Moscas, percevejos, tabanídeos, mosquitos, piolhos e pulgas. Nós já conversamos sobre ácaros, já apresentei para vocês os ácaros. E agora tem os carrapatos. Então, carrapatos. Bom, grupo dos aracnídeos, né, organismos bastante discutidos, a maioria das pessoas tem nojo desse grupo. São animais que basicamente vivem parasitando, né, eles têm relação para ingerir o sangue não só para postura de ovos, mas também o sangue vai ter um papel importante na nutrição das diferentes espécies. Desde já, o que eu queria salientar com vocês. Existem os carrapatos de casco duro e os carrapatos de casco mole, ou sem casco, tá? Então, dentro do grupo que nós falamos até agora, eu falei para vocês dos mesostigmata, dos prostigmata, dos astigmata e dos oribatida. Então, esses grupos a gente pode falar, todos eles eram grupos de ácaros, né? Desde ácaros de cães, gatos, bovinos, inclusive alguns ácaros de abelha. O que eu vou conversar com vocês a partir de agora, eu vou tentar focar um pouco mais nos carrapatos propriamente ditos. Né? Então, ó, aqui antes a gente tinha todos esses grupos e a gente vai focar um pouco mais nos ixodídeos, né? Então, tem o grupo dos argazídeos e dos ixodídeos. Então, é do grupo das aranhas, parecem com ácaros, então, do ixodida, ixodídeos, Ixodide, que é da superfamília, e da família a gente tem o Argazide e o Ixodide. E nas subfamílias a gente vai ter diferentes grupos. Então, Argazide é o grupo que tem casco mole. Ixodide é o grupo que tem casco duro, tem uma proteção aí. E entre os diferentes grupos, né, os mais importantes para nós estão o Boófilos, o Eurypcephalus, porque são os principais carrapatos aí de cães e bovinos. E, particularmente para eu que trabalho com conservação, o amblioma tem um papel extremamente importante pela grande gama de hospedeiros que parasitam. O pessoal que trabalha com aves, com outros grupos, tem aí entre os argazídeos também algumas espécies de importância. Claro que o Hemaphysalis é importante, todos eles, mas se eu fosse classificar, principalmente o Rhipicephalus e o amblioma são os dois gêneros mais importantes de carrapatos. Então vamos lá. O que tem dentro desse grupo, né? O ácaro, né? São um grupo de ácaros de pequeno porte, né? Comparado a outras espécies. Tem umas quelíceras modificadas, que são as peças bucais. Tem os palpos curtos. Aí eles têm o que a gente chama de cefalotóricos ou abdômen fusionado. Então só uma cabeça com um tórax e um grande abdômen. Corpo coberto por placas dorsais ou ventrais, na maioria dos casos. Larvas têm 3 pares de patas, os adultos têm 4 pares. E tem respiração cutânea e respiração traqueal. Então, para quem não conhece, né, a gente tem aqui 2 exemplos clássicos de carrapato. Eu vou marcar aqui. Alguém sabe me dizer o que é um carrapato 1 e o que é o carrapato 2? Vocês sabem diferenciar um do outro? Alguém tem ideia? O 2 é aquele aranha? O 2 é o aranha e o 1 seria o quê? Não sei. Não é essa a classificação.
é mais simples. O 1 é uma fêmea e o 2 é um macho. Tá? Então, quando vocês verem um animal que tem uma placa que cobre todas as costas, né, que é grande, é macho. E quando tem um animal que não tem placa, só uma plaquinha pequena aqui próximo da cabeça, é a fêmea. Então, a gente tem dois grupos, como eu falei para vocês. Os ixodídeos, que tem aí um escudo dorsal rígido, que tem essa grande placa, né, que cobre toda a face, no caso do macho. A fêmea tem uma placa um pouco menor, normalmente alojada aqui perto. E o argazídea, que não possui escudo. E eles são principalmente carrapatos de aves, eles chamam de carrapatinho vermelho, né, carrapato de ave. Então, são dois grupos diferentes na sua morfologia, tem anatomia distinta, né? E vocês vão ver que tem algumas particularidades, mas no geral tem bastante característica similar. Uma coisa que chama atenção para todos os carrapatos, primeiro a posição do olho, né? O olho não está na cabeça, o olho está aqui do lado, perto aqui do segundo par de pata. Os olhos estão aqui, certo? Tem uma estrutura daqui para frente, que a gente vai chamar de gnatossoma, e o corpo inteiro, que a gente chama de idiossoma. Então, é o corpo e a cabeça, ou cefalotórax, que a gente chama, na verdade, de gnatossoma e idiossoma. E uma estrutura que é marcante é o órgão de Haller. Por que o órgão de Haller é importante? Porque o carrapato, ele não, apesar de ter um olho aqui vestigial, ele percebe muito mais o ambiente à volta dele pelo CO2. Então, por exemplo, quando eu tenho uma vaca passando e ela elimina CO2, o carrapato automaticamente ele levanta as pernas, porque ele percebeu pelo órgão de Haller. Então, quando ele percebe CO2, o que a biologia da evolução fala? Que a cabeça é estreita e o corpo é largo. Então, quando o animal está soltando CO2, normalmente, logo em seguida, vem um corpo muito mais largo, que vai bater na folha onde está o carrapato. Então, passa o animal respirando, como um quadrúpede, elimina CO2, o carrapato se prepara abrindo as garras. Quando o animal bate na ponta da folha, ele gruda no pelo do animal, escala e vai fazer a sua vida parasitando. Então, esse órgão de Haller é extremamente importante nesse quesito de fazer para o animal fazer a identificação da presença do hospedeiro. Como é que é o ciclo de um carrapato, né? Não sei se vocês sabem, se vocês têm contato, mas o estudo hoje em dia da reação inflamatória de carrapato na pele é uma grande área de estudo. As pessoas pensam em fazer uma vacina. Então, imagina, aplicar uma vacina que assim que o carrapato gruda, o organismo vai soltar anticorpos e não permitem que o carrapato se alimente, tá? Mas como é que funciona um carrapato? O carrapato tem grandes glândulas salivares e essas grandes glândulas salivares produzem saliva, que quando o animal inocula, né, ele encaixa os palpos e coloca as quelíceras e ele vai soltar a saliva para poder fazer a reação anti-inflamatória no local. O que vai acontecer? Vai estimular a cascata do complemento, vai estimular as células NK, vai ter uma interferência na atividade quimiotática, vai chamar macrófago, vai liberar mastócito, fibroblasto, neutrófilo e célula dendrítica. Ou seja, tem um grande processo inflamatório. E a glândula salivar, ela vai tentar neutralizar. Então, quando a gente for falar para vocês do carrapato, lembrem-se que são animais com grandes glândulas salivares, e essas glândulas salivares, elas têm o papel de liberar a saliva para poder fazer uma reação e facilitar a ingestão de sangue pelo carrapato. Porém, basicamente todos os parasitas que o carrapato transmite são transmitidos pelas glândulas salivares, porque são esses dois grandes órgãos que tem aqui dentro do carrapato. Então, é extremamente importante a gente entender que o carrapato encaixa na pele, coloca as duas peças para ingerir o sangue. Nesse momento, ele libera a saliva, e assim que ele injeta a saliva, cria todo um processo inflamatório, né, para não coagular o sangue, e o carrapato consegue ingerir. Só que nisso, quando ele libera a saliva, ele vai liberar também os hemoparasitas que possam, né, os parasitas que possam estar em contato com a glândula salivar nesse momento. Então, o gnatossoma, que é essa estrutura que seria perto da cabeça, às vezes a gente erroneamente acha que o olho está aqui e lembre-se que o olho está bem para trás.
Então, eles são peças, né, do gnatossomo, que tem a cabeça propriamente dita, os palpos laterais e aquele que isso aqui sim é que será introduzido na pele do animal para poder fazer a ingestão do sangue. E essas estruturas laterais ajudam na fixação e no equilíbrio do animal. Então, a cabeça do carrapato é o que a gente chama de gnatossomo. Então, para que serve o gnatossomo, né? O gnatossomo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a fixação, primeiro para o encaixe lateral do palpo. O hipostômio vai fazer a introdução. Quando o hipostômio faz a introdução, ele libera uma secreção, e essa secreção vai ajudar na fixação, que a gente chama de cemento. Então, o cemento é como se fosse um cimento, é uma estrutura, né, uma substância que é liberada pelo carrapato, que vai ajudar na fixação do gnatossomo na pele. Logo em seguida, ele faz uma lesão tecidual. O que foi? Apareceu o bicho? Oi? Onça? Passou na sombra. Mostra a imagem para mim. E então, libera uma secreção que vai fazer a reação exatamente para o animal ingerir o sangue. Então, o carrapato é dividido em gnatossoma e idiossoma, que é o seu grande corpo. Então, aqui a mesma coisa, na porção ventral, o gnatossoma e a porção do idiossoma. E existem estruturas que são importantes para a gente identificar, que envolvem a coxa. Pode ver que essa coxa aqui, inclusive, ela tem um espinho, tá? Aí vem o poro genital, que está mais ou menos aqui como se fosse o peito do animal, tá? A posição do ânus e um sulco, e essas estruturas que parecem placas, tá? Que dá para ver tanto da parte superior quanto da porção inferior, que a gente chama de festões. E tem uma placa lateral, chamada de placa espiracular. Então, esses pontos, né, da morfologia do idiossoma do ixodídeo, ou seja, da morfologia, da anatomia externa de um carrapato de casca dura, é que vão auxiliar na classificação do animal. Então, o carrapato ele tem o idiossoma, com as suas quelíceras, os palpos, né, e o hipostômio, que é o que vai fazer a parte de fixação. Junto é importante a gente lembrar que tem o ânus, né, e um sulco, junto com a placa anal, e aí várias espécies vão ter estruturas laterais que vão ajudar na identificação. Do grupo dos argazídeos, então, os carrapatos que não têm escudo. Então, eles são chamados de carrapato de casco mole, ou carrapato mole. Então, ele tem aqui essa porção de cabeça, que é o gnatossoma, ventral. Né? E nas ninfas e na larvas ele é anterior, ele é mais pronunciado. Então, quando pega um adulto, na parte inferior do corpo é que a gente vai encontrar o gnatossoma um pouquinho diferente, como vocês vão ver, do idiossoma. Então, eles têm os palpos livres, né, que é a estrutura aqui em volta da cabeça, e ele tem uma diferenciação entre macho e fêmea muito difícil de determinar. Ele é pouco acentuado, então não é muito fácil para a gente poder fazer a sua diferenciação. Entre os gêneros importantes, né, a gente tem 3 gêneros entre os carrapatos de casco mole que são os mais importantes. O gênero Argas, o gênero Ornitodorus e o gênero Otóbios. O que é o Argas? Então, Argas é carrapato de galinheiro, tá? É carrapato de ave. Ele tem uma face dorsal separada da ventral, ele é achatado o dorso ventral e ele tem um aparelho bucal bem localizado na face ventral. Ele tem esse aspecto aqui, né? Então, não vai ter escudo e ele vai ser um carrapato muito comum de aves. O Argas, talvez seja um dos grupos mais comuns da gente encontrar, né? Ele é uma coloração um pouco mais castanha, ó. Esse aqui é um carrapato um pouco mais claro na borda. Ele é um carrapato todo castanho e ele também é achatado dorso ventral e ele não tem olhos. Existe um dimorfismo sexual de tamanho, né? O macho é um pouco menor do que a fêmea. Sempre fêmea de carrapato tende a ser maior, porque ela tem que ingerir sangue, chocar os ovos, né? Preparar os ovos para poder fazer a sua postura. Esse carrapato ele tem uma característica que normalmente ele faz o seguinte: ele vai ficar escondido durante o dia, é um animal que não fica muito na luz do dia, então não é tão comum de se ver, e à noite, quando a ave, principalmente galinha, vai para o dormitório, para um puleiro, para um ninho, é quando esse carrapato sai para fazer a alimentação. Então não é um carrapato que a gente vai conseguir observar muito fácil fixado na galinha ou na ave quando a gente vai fazer o exame clínico. Ele chega na nossa mão e a gente quase não enxerga. Mas, quando vai fazer um exame
de um galinheiro ou de uma gaiola, a gente consegue encontrar esse carrapato alojado no ninho ou em algum ambiente, alguma estrutura. Então, é um carrapato que as ninfas ficam no esconderijo, né, e saem durante o dia para se alimentar no hospedeiro, e as fêmeas fazem uma postura que ficam mais escondidas, né, elas gostam de proteger os ovos. Vai ter aí um total de quase 600 ovos, mas ela bebe sangue, põe de 120 a 180 ovos, volta no hospedeiro, bebe sangue, desce, põe mais 150 ovos, então ela faz em torno de 4 a 5 posturas para completar os seus 600 ovos e depois ela acaba até morrendo. Ela gosta muito da pele de peito e da parte inferior de asa, porque são as áreas de galinha e de aves que normalmente encostam, né, numa superfície, né, que principalmente do ninho. Então elas acabam ficando bastante nessa região para poder fazer a avaliação, para poder fazer o repasso sanguíneo. A larva engurgitada, depois que bebe, ela vai para o ninho e ela faz uma muda, que a gente chama de equidise, e vai para a ninfa do tipo 1 ou protoninfa. Depois ela vai procurar um hospedeiro, se alimenta por um período, volta para o ninho. Quando volta no ninho, precisa de muito tempo. Ela faz a muda para a ninfa do tipo 2. Volta para o ninho e faz uma nova equidise, uma nova muda, que vai se transformar no adulto. E o adulto fica, o macho e a fêmea copulam, a fêmea vai para fazer a postura e depois eles vão fazer o repasso sanguíneo, os dois animais. Qual é a importância veterinária que a gente tem desses carrapatos? A grande importância é que eles podem provocar anemia, porque às vezes tem uma infestação tão alta, né? E como eu falei para vocês, o carrapato, assim como o ácaro, ele tem a dieta baseada em sangue, não só usa o sangue para fazer a postura, eles ingerem uma grande quantidade. Principalmente aves jovens, né? Eles conseguem fazer uma lesão bem grave. Nos animais mais velhos, eles vão provocar uma grave irritação cutânea e a ave vai conseguir se manter. E a ave mais velha também tem uma facilidade de movimentação com o bico e acaba tirando bastante. Onde é que a ave tem dificuldade? Na região de peito, muitas vezes, onde ela se aloja, então a ave vai ter dificuldade de arrancar o carrapato. Pode transmitir uma doença chamada borreliose, né, através de um agente chamado Borrelia, que é relativamente comum, a gente não encontra tanto, né, mas em algumas regiões, em algumas áreas, em Tubarão, eu nunca vi um quadro de borreliose. E o grande X da questão, a gente tem que procurar esses animais, principalmente no esconderijo noturno, e se vai fazer uma avaliação em alguma outra hora do dia, na região da asa. Mas quando a gente procura na região da asa, que é uma região quente e protegida, tem que se ligar que pode ser uma larva, né, ou uma ninfa, e é um animal mais jovem, então pode ser 3 pares de patas e a gente tem dificuldade de identificação, tá? Às vezes algumas pessoas eu já vi até classificarem como ácaro. Então chama bastante atenção os argas nas aves. Então o ciclo normal o que é? O adulto engurgitado, né? Tá na ave, a fêmea cai e faz a ovopostura, a larva eclode, vai para a ave, bebe sangue, enche, fica engurgitada, a larva desce no solo, faz uma equidise, quando faz a muda, a ninfa sobe na ave, bebe sangue, essa ninfa cai, faz uma nova muda, vira segundo tipo de ninfa, essa ninfa sobe na ave, bebe sangue, engurgita, vai no solo, troca, e aí faz a cópula, e a fêmea e o macho de carrapato sobem na ave e fazem todo o ciclo. Então, vocês imaginem que cada muda que esse organismo faz, nada mais é, né, de uma troca de hospedeiro. Então, não necessariamente que um carrapato bebe o sangue sempre de uma mesma ave. Pode beber o sangue de 3, 4 aves diferentes no mesmo plantel. Tá? E isso facilita a transmissão de uma série de doenças, e nesse caso, principalmente, a questão da borreliose. Um outro carrapato bastante comum é o Ornithodorus. Então, o Ornithodorus é um argazide sem limitação das faces dorsal e ventral. Ele é difícil de ver uma diferenciação, ele é mais arredondado. Ele tem um formato um pouco diferente, ele é mais retangular. E ele tem um hipostômio bem desenvolvido nos adultos. Então, quando a gente olha a cabeça aqui, ó, ele tem essa estrutura grande, né, bem marcante, diferente dos outros grupos. Ele pode viver em qualquer espécie, tá? Pode parasitar o homem,
eles vivem no solo arenoso, em áreas sombreadas. É um carrapato que é muito comum acontecer o seguinte, eu já vi alguns quadros aqui no Pantanal. Quando a gente chega e deita no local com areia, não tem nada. De repente a gente começa a sentir o carrapato subindo. Por quê? Ele fica no solo. Então é muito comum assim em cama de cavalo, cama de bovino ou em baia, aonde os animais descansam ou nos lugares onde o gado, que a gente chama de malhador aqui no Pantanal, que o gado fica fazendo o seu ciclo lá de dormir à noite. Então eles vão para esse solo arenoso, ficam durante o dia e de madrugada à noite, quando chegam os animais para dormir, eles saem e acabam se instalando em diferentes espécies. Muito comum em espécie doméstica, inclusive nos seres humanos. Qual é a grande importância? Também transmite a borrélia, tá? Então, são carrapatos hematófagos, eles causam irritação, mas eles transmitem a borrélia, que é também conhecida como a doença de Lyme, tá? Não é tão comum no Brasil, mas em alguns outros países nós temos bastantes casos clínicos da doença de Lyme, principalmente nos Estados Unidos, onde é bastante discutido. Então, esses três gêneros, né, o Argas, o Ornitodorus o Argas e o Otóbios, são os três principais gêneros que a gente acaba encontrando entre as aves. E o último, então, é o Otóbios, que esse ele não tem olho, o hipostoma é bem desenvolvido na ninfa e vestigial no adulto. Então, a diferença dos outros é que esse aqui, para encontrar o que a gente chamaria de cabeça, é quase nada. E é um animal que ele não tem dentes, ou seja, ele não tem forma de fixação. Então, esse organismo, ele não vai se alimentar tão bem na fase adulta, né? Ele tem uma característica de ter as peças bucais bem atrofiadas. Então, ele vive em estábulos, né? Principalmente em orelha de animais. Os adultos não são parasitas e não sugam sangue, porque quem faz isso é a ninfa e a larva. Então, a fase de larva e a fase de ninfa, a larva, lembrem-se, tem 3 patas e a ninfa tem 4, elas parasitam os animais. Então, principalmente orelha. Então, é chamado de carrapato de orelha de equinos, tá? Os adultos vão ficar escondidos em galhos de árvores, vão ficar escondidos em cama de animais, onde eles fazem a cópula, fazem a reprodução, fazem a ovipostura e depois as larvas e as ninfas vão parasitar os animais que são hospedeiros. Então é bastante comum, principalmente em equino, bovinos e ovinos, que são os animais de produção, e eles conseguem fazer bem fácil o seu ciclo. Para fazer diagnóstico, a gente tem que pegar qualquer tipo de carrapato e fazer uma avaliação. Esse carrapato, o Otóbios, normalmente eu vou encontrar ele na orelha, retiro ele da orelha e faço a verificação com uma peça bucal pequena, e o adulto ele não tem, mas lembrem-se, o adulto eu não encontro no animal, o adulto ele está no ambiente fazendo a reprodução. Mas aí é questão de retirar e poder fazer uma avaliação melhor desse carrapato. Dos carrapatos de casco mole, então são esses três principais gêneros, Otóbios, Ornitodorus e o Argas, que são os carrapatos de casco mole, né? O Argas, que tem uma cabeça proporcional, o Ornitodorus, que tem uma grande cabeça, e o Otóbios, que tem uma pequena cabeça. Então, vamos traduzir para palavras, né, de carrapato. O Argas tem um gnatossomo de tamanho regular. O Ornitodorus, ele tem no seu gnatossomo o hipostômio bem desenvolvido, e o Otóbios, ele tem essa estrutura do gnatossomo bem menor. Os ixodídeos são os carrapatos de casco, né? O carrapato duro, que a gente chama, tem sempre um gnatossoma bem anterior em relação ao idiossomo. Ele tem um peritrema após o quarto par de patas, então ele tem uma estrutura que facilita a identificação. O gnatossoma contém as peças bucais, que seriam quelíceras e hipostômio, vai apresentar os palpos e uma base forte de gnatossomo, né? Esses conjuntos, eles facilitam na fixação e eles vão formar o que a gente chama de róstula. Então, o carrapato ixodide é o carrapato que vocês mais conhecem, que é o clássico. Então, o macho com um escudo protegendo toda a porção dorsal e a fêmea com um escudo bem pequeno. Quando ela se enche de sangue, que é o caso dessa fêmea teleógena aqui em cima, ó,
ela vai ficar com uma pequena placa e o resto é tudo abdômen que dilata, cheio de sangue. E é muito fácil de fazer sexagem, tá, gente? Então, olhar o escudo do animal. Tem um escudo grande, é carrapato, tem um escudo menor. Desculpa, escudo grande é macho, escudo pequeno é uma fêmea. Então, as fêmeas têm uma área porosa na base do capítulo, que dá para identificar bem. Dimorfismo sexual nítido, o macho que cobre toda a face dorsal e a fêmea, na sua fase jovem, a 1/3, e quando ela fica grande, barriguda, né, que é a teleógena, é esse carrapato completamente dilatado. Inclusive, vira e mexe, as pessoas me perguntam, né, e tentam fazer a diferença de carrapato de espécie diferente como se fosse macho e fêmea de espécies diferentes, e não, é a mesma espécie. Quem desenvolve é somente a fêmea, porque ela desenvolve para armazenar os ovos e fazer a sua postura. A princípio, o que carrapato provoca? Primeiro, uma reação cutânea. Ele dá um processo alérgico e um processo inflamatório muito marcante na pele do animal, mas muito marcante, tá? Então, e eles provocam anemia. Esses são os dois pilares que a gente pode falar dos grandes problemas do carrapato hoje, na produção animal ou mesmo em relação a cães e gatos. Como é que esses carrapatos fazem seu ciclo? Eles colocam ovos, eles têm as larvas que se caracterizam por 3 patas, larvas por 3 patas, colocam vários ovos, cada ovo dá uma larva, a larva se transforma em ninfa, e a ninfa se transforma em fêmea ou em macho. Eu tenho o casal que vai copular e a fêmea vai fazer a ovopostura. E aí a gente tem carrapato que fica a vida inteira no hospedeiro e desce só para fazer postura. E a gente tem carrapato que cada vez que faz uma troca, aqui, aqui e aqui, troca de hospedeiro. Então, basicamente, o que mais chama atenção? Nós temos alguns carrapatos que têm vida livre, ou uma fase de vida livre, e nós temos carrapatos que sobem num hospedeiro, pessoa, animal silvestre, animal doméstico, bebe sangue e desce, faz uma muda no solo, sobe em outro hospedeiro, animal doméstico, animal silvestre e pessoas, desce, o adulto sobe, animal silvestre, animal doméstico e pessoas, e completa o ciclo. Então, o carrapato é um grupo que a gente chama de vetor, e é um excelente vetor na transmissão de diversas espécies. Por quê? Ele ingere o sangue. Na maioria das vezes, os parasitas fazem um ciclo no abdômen, no intestino, para depois irem para a glândula salivar e da glândula salivar serão inoculados no hospedeiro. Então, como é que é o ciclo geral? Após as fêmeas beberem bastante sangue, elas ficam cheias, elas se destacam, ou seja, elas caem dos hospedeiros e procuram um abrigo no solo para poder fazer a sua ovopostura. Lugar extremamente comum para fazer isso, moita. Por que uma moita? Coloquei na base da vegetação, porque esses carrapatos eles precisam de uma umidade média, abrigo de luz, né? E um local onde os animais não pisoteiam. E normalmente os animais onde estão comendo eles não pisoteiam na base da moita. Lá eles vão fazer ovopostura de uma grande quantidade de ovos, né? E fazem ovopostura por mais de um dia. Então, quando a fêmea está gorda, ela não vai ficar subindo e descendo. Ela está gorda, ela desce e faz a ovopostura às vezes por mais de um dia. Terminada a ovopostura, todas as fêmeas de ixodide de casco duro, então, morrem. Elas não têm mais papel, não têm mais função. Esses ovos vão ficar soltos na vegetação, fertilizados, e vai começar a se desenvolver um ovo no solo. Vai gerar uma larva, essa larva ela vai eclodir, vai procurar um hospedeiro e vai fazer o seu ciclo. Então, as larvas a gente chama de hexápoda, ou seja, 6 pares de patas, 6 pernas, ou octópoda, com 8 pernas, que seriam 4 pares. Normalmente, quando tem uma baixa de temperatura, os carrapatos eles inibem o seu desenvolvimento. Eles esperam ter uma boa condição de luz e uma boa condição, principalmente de temperatura, para poder continuar o seu desenvolvimento. Então, essas larvas que eclodem na grama ou no arbusto, elas esperam a passagem do hospedeiro, elas vão para a borda da folha, onde esperam passar o hospedeiro. Muitas vezes elas esperam ali algum tempo, pode até ser mais de um dia.
vai subir no hospedeiro, começa a beber sangue, faz a primeira troca, vira ninfa, bebe sangue, faz mais uma troca, vira adulto, o adulto fica no hospedeiro e do hospedeiro copula com a fêmea em cima do hospedeiro, ela vai, uma vez fertilizada, beber bastante sangue e desce para poder fazer ovopostura. E para quem nunca viu, essa aqui é uma fêmea teleógena, ou a fêmea cheia, e aqui é uma fêmea fazendo a postura. Opa, desculpa. Então, nós temos ovos pequenos, cilíndricos e com uma coloração normalmente castanha. A primeira fase, que são as linfas, as larvas, com 6 pernas. A segunda fase é a ninfa, com 4 pares de perna, mas a gente não consegue identificar muito bem no escudo, ela é um pouco menor. E aí a gente tem as fêmeas, que tem os 4 pares com escudo bem pequeno, e o macho, que também tem 4 pares, maior, e um escudo bem grande, cobrindo toda a porção dorsal. Então a gente tem a liberação do ovo, a larva, aí tem várias classificações de larva de acordo com o período. Aí depois vem a ninfa, que eu não vou ficar discutindo com vocês todas as fases, mas aí tem o gonandro, que é o macho, aí eu tenho a neógena, que seria a fêmea jovem, a partenógena, que ela está na metade do caminho, e a teleógena, que é a larva grande, a fêmea grande, cheia de sangue. Uma vez ela teleógena, ela desce, vira uma querógena, que é a fêmea de carrapato, que vai fazer ovopostura. E se vocês puderem notar, o ovo é eliminado pela porção anterior do animal. Não é pela boca, tá? Tem um poro especial para isso, mas parece muitas vezes que a fêmea de carrapato até está vomitando diversos ovos, mas não é impressão. Os carrapatos, eles têm uma característica principalmente relacionada ao número de hospedeiros. Então, o monoxeno é aquele que faz toda a sua vida num hospedeiro. Então, ele desce, sobe e passa a vida inteira no mesmo hospedeiro. Por que isso é importante? Porque esse carrapato, como ele está sempre no mesmo hospedeiro, aquele carrapato bebe muito sangue naquele hospedeiro. Então, uma vez que ele tenha uma larva, ela vai fazer todos os ciclos. Tem um outro grupo, que é o dioxeno, ou seja, é o carrapato com 2 hospedeiros. Então, larva e ninfa ficam no mesmo hospedeiro, a ninfa desce, faz uma muda, sobe e faz a fase de adulto em um segundo hospedeiro para completar o seu ciclo. E o carrapato, que é um que mais me assusta, é o trioxeno. Por que mais me assusta? Ele precisa de 3 hospedeiros. Cada muda ele desce. Então vocês imaginam que ele pode ter contato com uma capivara, depois ter contato com o cachorro de vocês na beira do rio e depois ter contato com vocês num período aí de menos de 30 dias. Então esse carrapato, ele chama bastante atenção por utilizar 3 hospedeiros diferenciados. Então, monoxeno, ele vai fazer o ciclo inteirinho num hospedeiro. Então, o nosso maior clássico, né, é o Boófilos, que agora mudou o nome para Ripicéfalos. E o trioxeno é principalmente o carrapato amblioma, né, que é o carrapato silvestre, principalmente. E ele vai fazer cada ciclo da sua vida em um hospedeiro diferente. Chave para identificação. Então, vamos lá. Como é que a gente identifica carrapato? É um pouco delicado, porque a gente precisa olhar o animal ou numa lupa, ou hoje em dia, numa lupa do telefone celular ajuda bastante. A gente, primeira coisa, olha se o escudo tem ornamentação ou não tem. Então, essa chave aqui, ó, ela mostra exatamente por onde eu tenho que olhar. Se o escudo tem ornamentação, eu olho no 2. Tá? Porque se ele tiver olho, eu olho no 3. Se ele tiver festões ausentes, é ixodes. Se tiver festão presente, é hemafisales. Ah, não, mas ele não tem... É um escudo ornamentado, com ornamentação. Então, eu vejo se tem festão presente ou festão ausente. Se eu conseguir diferenciar sobre festões, eu consigo identificar os gêneros. Sei que é bastante difícil para um aluno de veterinária começar a fazer essa classificação. Para essa classificação, é necessário conhecer bastante as estruturas, mas se vocês lerem aqui, ó, escudo, olhos, festões e sulco, vocês vão notar aqui ânus, sulco anal e festões são as principais características anatômicas que vocês precisam conhecer
para poder classificar pelo menos o gênero de cada carrapato. Quem são os carrapatos de casco duro? Então, o principal carrapato que vocês vão conhecer e vocês vão trabalhar é o Ripicéfalos. Então, o Ripicéfalos é um carrapato de casco duro. Com isso, ele tem um gnatossomo extremamente desenvolvido, ou seja, essa porção que a gente chama erroneamente de cabeça. E ele chama a atenção porque o escudo dele não é pigmentado, não é ornamentado. Então, o que acontece? É um carrapato que a gente facilmente olha e consegue identificar. Então, o carrapato Ripicéfalos é principalmente conhecido como carrapato de cães e de bovinos. Tá? Tem dois tipos de carrapato, o Ripicéfalos sanguíneos e o Ripicéfalos micrópolis. Então, eu peguei um carrapato marrom, e não tem ornamentação no escudo, eu já começo a pensar em Ripicéfalos. Carrapato de cão e carrapato de boi não tem ornamento, eu quase que posso bater o martelo para identificar o gênero. Ripicéfalos sanguíneos, que é o carrapato de cachorro, né? E de carnívoros em geral. Então, ele é um carrapato que ele exige 3 hospedeiros, porque ele é trioxeno, tá? Ele tem todas as mudas feitas fora do hospedeiro, então ele desce e sobe, tá? Então, é um carrapato com casco sem ornamento algum no seu escudo. Ele vai ter um macho de 2,2 a 3,2 milímetros e uma fêmea um pouco menor, antes de se engurgitar. Mas quando ela engurgita, ela fica extremamente grande, tá? E é extremamente fácil de poder fazer a identificação. Então, é um escudo sem ornamento que esse tipo de carrapato tem. A gente consegue fazer a identificação por cada uma dessas estruturas. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o gnatossoma e a porção ventral, onde eu consigo ver placas radianais, um capítulo dorsal desenvolvido, eu consigo ver os espinhos na coxa, principalmente nas fêmeas, o capítulo dorsal das fêmeas, dorsal diferenciado. Então, tem toda uma estrutura que vocês conseguem fazer a classificação. Então, lembrem-se, é importante eu avaliar o idiossoma, é importante eu avaliar o escudo, grande e pequeno, e eu tenho que avaliar muitas vezes as placas, os espinhos que o animal apresenta, e muitas vezes os festões, que é esse bordado aqui, que são essa borda que os animais apresentam. Então, esse carrapato que a gente vai trabalhar, que é o Ripicéfalos sanguíneos, a fêmea tem um escudo pequeno, o macho tem um escudo grande, e nenhum dos dois tem ornamento aqui nos escudos. E a fêmea, ó, ela é bem marcada, né? Então, ela vai ter a larva não vai se alimentar direito, mas ela pode sobreviver até 8 meses. A ninfa pode sobreviver por 6 meses. E o adulto até mais de 18 meses, quase mais de 1 ano e meio. Então, se vocês notarem, o carrapato pode sobreviver no ambiente quase 2 anos, nas fases diferentes, e sempre bebendo um pouquinho de sangue, né, no ambiente, sem estar diretamente parasitando um hospedeiro. Importância epidemiológica. Primeiro, são carrapatos que bebem sangue. Então, eles têm uma ação espolhadora extremamente importante. Vão parasitar qualquer região do corpo. Mas se a gente for bater no martelo, o principal problema é a babesiose canina. Eu vou chamar de babesiose nesse momento, mas vocês vão descobrir comigo que tem babésia, rangélia, às vezes um tipo de anaplasma, então erlíquia. Tem várias coisas que a gente tem que discutir, mas a gente vai falar nesse momento como uma babesiose. Pode ter uma transmissão transovariana, ou seja, quando a fêmea forma os ovos, se ela se contaminou, ela pode encher os ovos de babésia, tá? Pode transmitir vírus e bactérias, e no homem vai causar dermatite em alguns problemas, mas pode também transmitir o agente em alguns casos. Então, o carrapato de cães é um carrapato que não tem um escudo ornamentado. A fêmea é um pouquinho menor que do macho. Quando ela fica grande, ela fica com um aspecto marrom. Pode transmitir a babesiose, mas também pode transmitir outros agentes. Faz uma transmissão transovariana, mas também pode ter uma transmissão transestadial. Forma de controle. Vocês vão me trazer na outra aula, né? Então, pode ser por banho carrapaticida, pode ser por limpeza do canis,
pode ser por aplicação de acaricida e diversos produtos que vocês vão apresentar depois a respeito desse controle. Então, tem períodos, né, de parâmetros extremamente longos que acabam interferindo na biologia do animal. E tem um outro tipo de ripicéfalos, que a gente chama de ripicéfalos micrófilos. Por quê? Antigamente era chamado de boófilos, mas após vários estudos de sequenciamento genético, bastante discutidos por alguns autores, eles viram que o carrapato do boi e o carrapato do cão, eles são basicamente do mesmo gênero e são muito próximos. Então, é um carrapato que os veterinários mais antigos, como eu, chamam de boófilos, e o pessoal mais novo vai chamar de ripicéfalos. O importante é o micrófilos. Então, ele também não tem um escudo ornamentado. Ele também é um rosto e palpo bem curto, olhos presentes, o macho com 2 pares de placas adianais bem desenvolvidas e, geralmente, ele tem um prolongamento caudal. Ele é um pouco mais pontudo para a parte posterior. Mas chama atenção pela coloração e estar presente principalmente em bovinos. Tá? Então, o macho é um pouquinho menor do que a fêmea não engurgitada, e a fêmea engurgitada ela tem um tamanho bem avantajado. Tá? Então, eles têm essa característica aqui, esse apêndice caudal que chama bastante atenção e facilita bastante na identificação. Então, eu peguei um carrapato, principalmente de um boi, olhei do microscópio, não tem... Às vezes a gente consegue até enxergar a olho nu, não tem escudo ornamentado, se não tem escudo ornamentado é ripicéfalos, peguei no bovino, é boófilos, né, o micrófilos, olhei, tem esse prolongamento aqui, principalmente no animal mais jovem, ou não engurgitado, que é mais fácil de ver, eu posso bater o martelo que eu tenho ripicéfalos micrófilos. Então, todas essas características, né, de apêndice. Então, esse apêndice aqui é bem marcante. E uma coisa que chama atenção, não vai ter festões, que seria aquele denteado que tem aqui na borda do corpo do carrapato. O outro carrapato, que é o sanguíneos, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele tem totalmente festonado. Então, dá para diferenciar bem os dois tipos de ripicéfalos. Beleza? De novo, prestem atenção no gnatossomo, na placa, bem marcante essa estrutura aqui no apêndice caudal, né? A ausência dos festões e a gente consegue ver também pela ausência de pigmentação no escudo. Então esse é um carrapato que ele é monoxeno e isso chama atenção porque é o seguinte, mesmo que eles tenham um parentesco genético, o fato de um ter 3 hospedeiros e o outro ter 2, isso muda completamente o seu ciclo de vida. Então por isso que alguns autores não concordam que sejam carrapatos diferentes. As fêmeas são teleógenas, né? Elas se desprendem, elas vão para o solo, fazem ovopostura e elas colocam de cerca de 3.500 ovos em média, né, quando ela desce. Então é muito ovo de carrapato. Então quando vocês encontrarem boi com carrapato, vocês imaginem que cada fêmea desce e coloca mais de 3.000 ovos, então o ambiente está completamente forrado com carrapato. Depois da ovopostura, a fêmea morre e durante o ciclo, né, não parasitário, ele vai depender muito das espécies, das condições climáticas. Então o boófilo bebe sangue e vai fazer uma mudança tudo em cima do corpo do animal. Então se tiver mais quente ou se tiver um pouco mais frio, ela pode ficar parada, né, sem se alimentar tanto e não fazer o seu ciclo completo. Importância, principalmente a irritação. A gente tem uma perda na qualidade do couro muito grande no Brasil. Há uma queda no valor do preço do couro vendido por conta do carrapato. Então, a perda econômica com couro é muito grande. A pele fica irritada e, para vocês terem uma ideia, cada carrapato, né, suga em toda a sua vida 1,5 ml, não é 1,5 litro, tá? É 1,5 ml. Mas vocês imaginem aí que o carrapato tem milhares de carrapatos, uma vaca tem milhares de carrapatos. Então a gente pode somar aí 1 litro de sangue perdido e isso vai produzir um impacto muito grande na produção. Fora isso, infecção secundária que acaba levando, né, a um impacto negativo muito grande e podendo abrir porta também como vetor de diversas enfermidades. Então o desvio da energia, a desvalorização da qualidade do couro, a diminuição da produção tanto de leite quanto de carne
são características marcantes no Rhipicephalus. E aí, para quem nunca viu, tá? Então, isso aqui é uma ovopostura. Eu estava lendo que algumas fêmeas têm característica de fazer ovopostura coletiva, então elas se reúnem para fazer ovopostura, e cada uma dessas pelotas aqui, ó, não é uma jabuticaba, é uma fêmea teleógena de carrapato. Então, a fêmea, se ela vira neógena, e o macho vira o gonandro. A primeira fase, quando ela está parcialmente cheia, a gente chama de partenógena, e a sua última fase, a gente chama de teleógena. Ela cai e vai fazer a liberação dos óvulos. Então, uma das importâncias, aqui eu peguei até um outro carrapato, tá? Ixodes não é a espécie do carrapato que eu estou aqui tratando com vocês. Quando o carrapato faz a fixação através do seu hipostome, coloca os pálpos laterais, aplica a clerícera e solta o líquido da glândula salivar, invariavelmente vai soltar o conteúdo estomacal. Então, alguns agentes do conteúdo estomacal saem, alguns agentes que podem estar na glândula salivar saem e vão fazer uma reação no local que vai permitir que o quê? Que o carrapato faça a ingestão do sangue. Só que com tudo isso, o carrapato está injetando aqui Staphylococcus e Borrelia dentro da pele. Aonde é que o carrapato vai pegar Staphylococcus? Na pele do animal, onde essa bactéria normalmente se aloja, né? Mas depois vai para o trato digestório e faz o ciclo. Então, a paralisia, né, a toxina, para algumas espécies, pode apresentar, inclusive, né, a morte. Eu vi uma vez um relato de um carrapato, de uma menina que teve paralisia, o carrapato estava grudado, fizeram vários exames, ninguém entendeu nada, quando foi retirado o carrapato, que estava no meio do couro cabeludo, por isso que não tinham visto, a criança começou a reagir. Então, mesmo o carrapato, Rhipicephalus micropus, que é o carrapato do boi, existem relatos da possibilidade de produzir uma paralisia e um comprometimento do animal, ou mesmo de pessoas, que pode até mesmo levar à morte. E na transmissão de doenças, o grande X da questão com esse grupo aí de carrapato é a transmissão da babésia e da anaplasma. Então, nós veremos na segunda fase dessa disciplina as babésias e os anaplasmas, que têm um grande papel na transmissão de uma grande gama de enfermidades. Então, principalmente a tristeza parasitária é o principal transmitido pelo carrapato. Podem ter outras viroses, bactérias, mas anaplasma e babésia vocês vão ver bastante, principalmente quem for trabalhar com grandes animais. Como é que eu faço o controle na pastagem? Então, eu falei para vocês que o carrapato ele gosta de descer no pasto, procurar o meio da moita e ali fazer ovopostura. Por quê? Porque é um abrigo natural, principalmente no meio da vegetação. Então, cortar o pasto é uma forma de fazer o controle. Por quê? Uma vez cortado o pasto, eu vou ter que aumentar a incidência de sol, diminuir a umidade, e muitas vezes a gente leva uma grande quantidade de carrapatos, perde uma grande quantidade de carrapatos. Rotação de pastagem. Vocês viram que o carrapato pode durar 8 meses, em alguns casos. Então, ela não é muito eficiente, né? Porque eu tenho que deixar o pasto com muito tempo de descanso. A queima, que é um sistema que é para queimar, botar fogo, né, e queimar, ele tem um problema para renovação de pasto que demora muito e ele não é tão efetivo. Principalmente porque mesmo o ixodídeo, quando ele começa a sentir a mudança do calor, já foi relatado que ele cava, se aloja no solo do ambiente e não consegue fazer a morte pelo fogo. E tratar com um carrapaticida o pasto é muito caro. Se o cara tem uma propriedade pequena, até vai lá. Mas as propriedades maiores é veneno jogado fora, tá? E vocês vão notar que, de novo, nós vamos cair num certo grupo de carrapaticidas que não vale a pena fazer o controle. Controle por banho de imersão, né, que é um método preferido há vários anos em diversas propriedades, porque facilita o animal entrar e sair. O grande problema é que depois de muitos animais eu tenho que trocar aquela cauda, né, e isso dá um prejuízo econômico muito grande. E a aspersão, né, que pode ser para o bomba costal, ou existem alguns aspersores especiais que são bastante utilizados e vocês vão apresentar para mim depois, numa próxima aula.
Gente, aplicação de carrapaticida em rebanho. Bom, primeiro que vai depender, né? Sempre tem que tomar cuidado com a cauda. Eu preparei a cauda, eu botei lá, eu tenho que fazer um teste. Se aquela cauda tem muita matéria orgânica, se aquela cauda não vai ter de muitos animais passarem e entrarem mais água do que carrapaticida, né? Eu tenho que fazer uma avaliação constante. Sempre manter homogeneizado, porque senão ele pode sedimentar, ou quando o animal faz cocô, o cocô gruda produto. Fazer a recarga do banheiro de acordo com as instruções do fabricante. Tem gente que, mas eu usei pouco. Tem alguns produtos que têm tempo de vida útil muito curto, então troca. Sempre banhar os animais antes, deixar eles descansando. Por quê? Porque se ele entrar nessa água, ele vai estar com sede, ele vai beber. E ele só vai notar que tinha produto depois. Banhar os animais numa hora mais fresca, para ele não ficar depois do banho exposto ao sol. Pode dar uma série de problemas, né? Principalmente num dia muito quente, e o animal pode ter uma reação. Não ser num dia chuvoso e nem deixar perto de água, porque senão o animal toma banho no banheiro, depois ele pode entrar na água e perder todo o produto, ou ser tomado por um banho de chuva. E evitar, né, enviar ao laboratório sempre que for necessário ou informações sobre o banho para que o laboratório acompanhe vocês, já que o custo é muito alto. Mas eu diria mais. Eu acho que tem que ser estratégico para os períodos onde há uma grande quantidade de carrapatos no gado que eu devo fazer a intervenção. Porque senão, gente, eu encontrei 3 carrapatos, vocês vão passar dando banho em vaca todo dia, o ano inteiro. Então, dos ripicéfalos, seria basicamente isso. E um outro gênero, que esse tem bastante importância, principalmente quando a gente fala de carrapatos que têm contato com vida silvestre, é o amblioma. Então, por que ele é importante? Já digo para vocês. O amblioma é o carrapato considerado causador da febre maculosa. Então, uma enfermidade tão discutida e sempre posta na conta somente da capivara, mas o problema, na verdade, são os carrapatos. Então, os ambliomas, de uma forma geral, eles têm os hipostômios longos. Ou seja, eles têm essa cabeça aqui de um tamanho normal, mas as peças bucais um pouco mais avantajadas, né? Então, são bem mais compridos. Normalmente, o escudo é bem ornamentado. Então, bater o olho dá para ver, tem que pigmentação ou tem esse ornamento, eu sei que é um amblioma. Se tiver festões, ou seja, essa marcação aqui na borda, já sei que é amblioma, certo? A base do gnatossoma pode ser formas diferentes, então essa estrutura aqui tem diversas formas. Nos machos, as placas radianais, elas são ausentes, e o peritema em forma de vírgula triangular, que é uma estrutura na lateral que eu vou mostrar numa outra imagem. Então, gente, classificação de amblioma vai depender do país, vai depender da região. É o carrapato que todo mundo libera publicação, porque eles querem fazer o controle da febre maculosa. Tem uma diferenciação de diversas espécies, de acordo com o gênero, né? Nesse gênero. Então, é uma classificação bem conturbada. Eu fui fazer um levantamento, só para vocês terem uma ideia, das diferentes espécies que podem ter amblioma. Então, eu encontrei bicho preguiça, tamanduá, tá? Jiboia, rã, aí tem onça, anta, cateto, queixada, todos os carnívoros que vocês conhecem que andam no substrato de uma floresta. Então, existe uma gama muito grande de espécies que são parasitadas pelos diferentes tipos de amblioma. E aqui mais alguns grupos, né? Que aí tem tamanduá tridátila, aqui é o Bradypus torquatus, que também tem um amblioma, a cobra, jiboia, de novo com amblioma, aí vinha aqui alguns outros tipos de répteis, e inclusive a rã também com um amblioma. E aí eu fui fazer uma avaliação de quantas outras espécies que ligadas a nós, elas apresentam amblioma. E aí eu peguei esse trabalho, que foi feito em Piracicaba entre 2006 e 2007, e eles encontraram amblioma em tudo isso daqui. Capivara, rato, ratazana, gambá, coati, gato doméstico, cachorro doméstico, cavalo. Então são vários animais. Cachorro não está nessa lista, estava numa outra. Então são vários animais que podem ser parasitados por amblioma e a gente acaba tendo bastante contato. O primeiro
equívoco que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é desse cara aqui, ó, do amblioma cagenense. Por que o amblioma cagenense é importante? Porque o amblioma cagenense, antes, ele tinha uma distribuição em todo o Brasil. E os novos estudos apontaram que só existe amblioma cagenense numa área lá da Amazônia. Mas ele foi tratado muito tempo como o principal transmissor de tudo, inclusive de doença de Lyme e de Borrelia, tá? Então é um parasita que já esteve em todo o Brasil, né, que pode parasitar os seres humanos, mas hoje ele está restrito só na Amazônia. Então essas informações aqui, a gente tem que mudar as informações dos livros para amblioma sculptum, tá? Então antigamente, ó, o cagenense ele tinha toda essa distribuição. Tudo que se falava de carrapato e tudo que se falava de carrapato que parasita as pessoas, sempre se falava do amblioma. Então a característica das peças longas, o idiossomo tem os festões, um escudo parcialmente ornamentado, né? Então isso marcava bem o cagenense. Aí foi feito um estudo onde eles entenderam o seguinte, que na verdade a gente tinha dois grupos de carrapato, né? O que se chama amblioma cagenense, que vocês estão vendo aqui em vermelho e em roxo, e o que a gente chama de amblioma sculptum, que é o que vocês estão vendo aqui em azul. E aí o que eles têm visto cada vez mais? Fisicamente os carrapatos são parecidos, e existe uma área de sobreposição, onde é difícil, né, que eles chamam de complexo amblioma cagenense e amblioma sculptum, que é quase que um híbrido, e a gente tem toda essa região da Amazônia que basicamente tem amblioma cagenense. Então, o amblioma que vocês forem ler em artigos, em livros, que for falar amblioma cagenense, que não está na Amazônia, vocês levem em consideração a partir de agora como amblioma sculptum. E esse sim é o carrapato que é o responsável por todos os problemas relacionados à capivara. Então a gente entende hoje que Nordeste, basicamente Centro-Oeste e Sul apresentam um amblioma sculptum. Essa área aqui no Tocantins, que é uma área que apresenta os híbridos, né? Também nessa região aqui do Mato Grosso e Rondônia, e o resto, principalmente região amazônica, a gente basicamente encontra amblioma cagenense. E uma coisa que chama atenção, deixa eu ver se eu tenho o mapa aqui, é que, na verdade, o amblioma sculptum, ele está sobrepondo as áreas onde tem desmatamento. Então, não dá para ver nesse mapa, mas aqui dá para ver um pouco melhor, que são as áreas de grande agressão, né, do desmatamento, assim como essa área aqui entre Rondônia e Mato Grosso. Então, a gente pode dizer que o amblioma sculptum, ele vai migrando à medida que o ser humano vai derrubando a floresta nativa. E aí ele acaba gerando um distúrbio, e esse distúrbio facilita a transmissão de uma série de doenças. Mas como a gente fala sobre diversos carrapatos, né, eu vou mostrar só alguns aqui para vocês. Então, aqui para vocês terem uma ideia, num estudo feito no estado de São Paulo, a distribuição, então tem o amblioma aureolatum, dubitato, longirostreo, ovale, sculptum, parker e os ripicéfalos, que tem o ripicéfalos sanguíneos e o micrópolis, então micrópolis de bovinos, ripicéfalos sanguíneos de cão e o dermacento que a gente vai ver mais para frente. Então esses carrapatos aqui, muitas vezes no mesmo estado, a gente pode ter espécies diferentes que vão dificultar um pouco na hora de fazer a identificação. Então o amblioma sculptum, que as pessoas vão chamar de amblioma estrela, que é o amblioma que vai dar dor de cabeça, né? Ele vai ter um escudo ornamentado, um corpo ovalado e vai ter festões, né? Que é essa marcação aqui, ó, que tem na borda do corpo, ou da fêmea ou do macho, tá? Então ele tem um rosto bem longo, que é a estrutura que vai fazer a fixação, e ele vai ter uma característica muito comum de apresentar em diversas espécies, tá? Então a gente consegue fazer bem a diferenciação, vai ter esse sulco marginal completo, o rosto longo no ambos sexos, festões com tubérculo quitinoso na fêmea, então aqui na fêmea, quando a gente olha para o baixo, ele é um pouco mais marcado, que diferencia ele de algumas outras espécies. Então, os novos mapas falam que existe uma área de desmatamento, onde a gente encontra o amblioma cagenense junto com o amblioma sculptum. Fora isso, na região de Amazônia existe o amblioma cagenense e na região do resto do Brasil existe o amblioma sculptum. E o que eu gostaria de chamar a atenção
é a falta de marcação de amblioma sculptum no sul do Brasil. Então, segundo um carrapato que eu coloquei, o ponto mais ao sul do Brasil que tem amblioma sculptum foi um carrapato coletado por mim em Tubarão, mas ainda precisa ser publicado para poder virar ciência. Um outro carrapato extremamente importante é o areolato, né? O areolato ele também tem um escudo ornamentado, dá para ver aqui tanto no macho quanto na fêmea, mas a fêmea é bem mais ornamentada, né? Não tanto, o macho nem tanto. Vai apresentar essas esporas longas e retas na primeira coxa, então aqui, ó, tem 2 pontos aqui, ó, como se fosse um espinho duplo, bem marcado no macho e também na fêmea. Então esse animal, eu olho o escudo, viro ele e tento olhar na parte inferior. O areolato, ele é um carrapato com um papel bastante importante na distribuição de diversas enfermidades, e ele acaba sendo bastante estudado, principalmente na região sudeste, onde ele é bem encontrado. E parece, né, que esse amblioma areolato, se vocês notarem aqui, ó, ele tem uma relação com a altitude, que são as zonas azuis. Então, a princípio, o areolato é um carrapato que gosta um pouco mais de um ambiente mais frio. O outro carrapato é o ovale. O macho tem um escudo um pouco mais ornamentado, né? A fêmea com esse escudo ornamentado aqui no centro. Esporas longas na primeira coxa. E essa espora aqui, ó, ela é muito parecida com o anterior, só que ela é um pouco curvada para fora, tá? É uma característica bem sutil. Então, o amblioma ovale, ele tem a característica de transmitir a Rickettsia parkeri, que é uma das enfermidades que pode ser, um dos agentes que pode ser transmitido. A importância ainda, ela não é bem compreendida, mas eu achei muito legal esse artigo trazer para vocês, porque a Maria Orzeganovalska era uma colega minha na época do mestrado na USP, e a Mária Barbieri, uma outra colega minha. Então, elas começaram a fazer a avaliação e descobriram uma diferenciação genética, inclusive, entre carrapatos ovale do Nordeste e carrapatos ovale do Sudeste. Por que é importante? Então, esse carrapato, ele transmite uma rickettsiosa, que é uma doença, que é uma febre, né, uma doença como se fosse uma febre, que acomete seres humanos e pode ter relação principalmente com cães domésticos, tá? Então, é um carrapato bastante comum, o amblioma ovale, de se encontrar em cães domésticos e que tem um papel importante na transmissão de uma rickettsiosa. E quando a gente vai fazer a avaliação das rickettsioses, elas acompanham a sua distribuição de acordo com a distribuição do carrapato. Um outro carrapato é o parvo, que tem um sulco marginal completo, festões com placas ventrais, mas o parvo, ó, ele não é pigmentado. Professor, mas que eu diferencio então o parvo de um ripicéfalos? Porque ele tem as peças bucais longas e não é cortamentado. E tem os festões, que são essas marcas aqui, ó, na sua borda. Então, só isso já é bem fácil para poder fazer a diferenciação de um outro. Quando a gente olha o primeiro par de pata aqui, ó, é simples, o ovale e o areolatum é duplo, e esse aqui, o amblioma parvum, é simples. Tem toda uma distribuição particular, bastante estudada, pouco conhecida, mas que vai ter uma relação principalmente um carrapato, que tem uma distribuição que pode ocorrer desde a região da Argentina e também nessa zona aqui do Panamá, Guatemala e tudo mais. Então é um animal, é um carrapato que aguenta bem a porção sul, né, que tem um extremo frio. Quando a gente vai fazer a avaliação filogenética, esses carrapatos, de acordo com o tipo de estudo, eles podem mostrar uma classificação diferenciada. Então, cada vez mais a genética ela ajuda, mas no final ela não consegue bater o martelo sobre a diferenciação dos gêneros, das espécies. Amblioma tigrino é um padrão ornamentado no escudo do macho, que tem essa estrutura aqui, ó, que parece um H. Tá? Então, esse H aqui é bem característico nos machos. Quando a gente olha por baixo, o macho tem esse grande esporão, que acaba sendo bem marcante. E a fêmea tem esse formato de V aqui, ó, com essa bifurcação, que chama bastante atenção também. Esse carrapato, ó, então, chama bastante atenção por esse espinho, e o escudo aqui na fêmea é bem marcado. Ele é muito comum, o triste, de encontrar, o tigrino, desculpa, de encontrar em algumas espécies de felinos. Então, parasita bastante carnívoro doméstico, né, de forma acidental,
mas principalmente carnívoro selvagem com bastante afinco. E o outro carrapato é o amblioma triste, que também tem a mesma característica aqui de formação do H, porém a fêmea, ó, não tem a junção aqui na placa do tecido. Também vai do escudo. Ele vai ficar aberto nesse ponto aqui. E podem ver como esse espinho aqui no macho, ele é um pouco diferente, tá? Então, ó, vai formar o H, só que esse aqui tem um espinho mais grosso, né, e voltado para dentro, e esse aqui um espinho mais fino e voltado principalmente para baixo. O amblioma tigrino ele tem um papel extremamente importante em diversos países de toda a América do Sul. Ele ocorre desde regiões mais frias até regiões mais quentes e acaba sendo responsável por algumas enfermidades de acordo com o país. Qual o principal problema, qual a principal enfermidade, qual a principal dor de cabeça que a gente enfrenta quando a gente fala de carrapato? O principal problema é a febre maculosa. Por quê? É transmitida pelo carrapato, é um agente chamado Rickettsia ricketts, que já foi considerado uma bactéria, hoje que eu sei, ele está num grupo à parte, e que acaba sendo um dos grandes discussões a respeito de enfermidades que têm um risco zoonótico, ou seja, que tem risco de acometer a nossa espécie. E a febre, o nome dela é maculosa, porque, claro, é uma febre, e a pessoa apresenta máculas, ou seja, lesões de pele espalhadas por toda a área do corpo. Então, ela fica totalmente com um tecido subcutâneo inflamado. Um outro grupo de carrapato, né, que é o grupo do Anocentor, e o que chama atenção no Anocentor é isso aqui, ó, que é a estrutura que a gente chama de peritema, que parece um disco de telefone antigo. Para você não vai fazer sentido, mas para mim faz, tá? Então é esse dial, né, de telefone, que para quem não conhece é o telefone antigo que existia na casa de vó, que a gente enfiava o dedo e rodava. Então ele tem essa característica de dial, que é o grupo do Anocentor. O escudo não é ornamentado, né? E tem um peritema então circular. Ele não vai ter as peças bucais aqui tão longas, tá? Então é bem mais curto em comparação com o amblioma. E ele vai ter o dial bem marcado. Então, quem não tem ornamento é ripicéfalos, e quem não tem ornamento também, entre os grupos do amblioma, é o ovale, que é esse aqui. Desculpa, o parvum, que é esse aqui que eu mostrei anteriormente. O ovale tem o escudo. Chama bastante atenção, então, quando a gente pega o carrapato, olhar os festões e, principalmente, esse peritema com aspecto de discador de telefone. E há uma classificação, alguns chamam de dermacentor, outros autores chamaram de anocentor. Então eu vi que há uma discussão, eu não consegui nem achar o artigo qual que é qual para ser chamado agora. Chama atenção na fêmea, né, do dermacentor de uma outra espécie, que ele é bem marcado, tá? Então, só uma espécie que não ocorre no Brasil. Eu coloquei aqui muito mais para poder prestar atenção, e alguns autores falam que quando tivesse uma ave aqui de asa aberta, ou uma mariposa, ou uma fênix, cada um com uma marcação diferente. Então, o Dermacentor nitens é o carrapato de orelha de cavalo. Ele pode ser confundido com aquele carrapato, o Argasídeo lá, né, o Ornitodorus, que é casco mole. Esse aqui é casco duro, porém não é ornamentado. Então o contorno do corpo é bem elíptico, e a casca do macho, né, o escudo do macho, normalmente um castanho mais escuro. Esse aqui na foto está um pouco mais claro. Então, para quem nunca viu o Anocentor, é esse carrapato que enche a orelha do cavalo. Muitas vezes a gente encontra em volta da orelha e também na crina, tá? E ele é transmissor principalmente de babésia, mas ele pode ser porta de entrada para uma grande quantidade de enfermidades e, com isso, acometer o animal com diversos problemas. Então, se a gente for olhar, né, a gente tem um amblioma com a peça bucal longa, o Anocentor com a peça bucal curta. A gente tem um peritema em forma de disco, que me diz que é Anocentor, e aí vai ter um peritema com a posição diferente, né, mais quadrado, que nada mais é do que o amblioma. Aí a gente vai ter o Ripicéfalos, o Boófilos, que vai ter um peritema mais arredondado, né, e alargado, e o Ripicéfalos sanguíneos vai ter um peritema um pouco mais arredondado. Então, se a gente olhar a parte de como se fosse a cabeça, né, o amblioma tem essa forma aqui, ó, bem marcada, tá?
O Anocenter é um pouco mais arredondado. O Boófilos é quase um V, tá? E o Ripicéfalos é mais arredondado, tá? Então, a gente tem uma peça hexagonal aqui, uma parte mais arredondada, porém, com essas estruturas mais curtas, também não é pigmentada. E o Boófilos e o Ripicéfalos, ou Ripicéfalos macrófilos, Ripicéfalos sanguíneos, com estruturas também um pouco diferentes nessa região do gnatosoma. O principal problema que a gente enfrenta hoje na veterinária a respeito de carrapato é a transmissão de hemoparasitas, né? Então, o anaplasma marginal talvez seja um dos grandes problemas. E é muito comum a gente encontrar um animal parasitado por 3 diferentes espécies, ou gêneros até, de carrapato, e todos eles serem transmissores do anaplasma. Então, não existe uma preferência. Se eu tenho anaplasma é porque eu tenho tal tipo de carrapato. Não. Vários carrapatos podem transmitir o mesmo tipo de hemoparasita. Então, por exemplo, cada vez que um carrapato vai fazer o repasto, ele pode estar transmitindo uma babésia, um hepatosum, uma borrelia, uma erlíquia ou mesmo um anaplasma platys, que vai dar uma outra lesão, né, uma anaplasmose com um outro tipo de lesão. Então, não existe essa que cada espécie tem um tipo de carrapato, não existe essa que o indivíduo tem uma espécie única de carrapato, e também não existe essa que o carrapato transmite uma enfermidade única. A gente sempre vê que é uma bagunça em tudo quanto é jeito. Se eu fosse classificar para vocês, né, eu procurei trazer os principais hospedeiros para nós. Então, amblioma, que antes a gente chamava de cagenense e agora é o escúpito, principalmente cavalo, capivara e cão, né, que tem os principais hospedeiros. Aqui é a pulga, falando de cão, gato e gambá. Amblioma ovale e triste, também de cão. O dubitato, que é capivara e cavalo, e o ripicéfalos, muito mais em cão. Aí o anocentor e o boófilos, que é o antigo boófilos, agora é ripicéfalos, basicamente cavalo e bovino são os principais hospedeiros. E eu peguei uma lista de rickettsiosi ao redor do mundo e seus principais transmissores. Então vocês vão ver aí, ó, ripicéfalos, hemafisales, ixodes, amblioma, todos os tipos de carrapato, de acordo com a região do planeta, podem transmitir um tipo diferente de rickettsia e terão relação com diferentes tipos de hospedeiro. Então, quando a gente fala de rickettsia, carrapato, qualquer gênero pode ser uma dor de cabeça. Então, para a segunda fase dessa disciplina, eu vou trabalhar com vocês principalmente a respeito de hemoparasitas. Então, eu vou conversar com vocês sobre babésia, eu vou conversar com vocês sobre teiléria, eu vou conversar com vocês a respeito de anaplasma, que são os agentes que vão provocar os verdadeiros danos nos animais, com os quais a gente vai trabalhar, e na maioria das vezes são transmitidos por diversos tipos de carrapatos. Então é importante vocês terem em mente que tem carrapato que tem um ciclo na pessoa, mas ele pode ter ciclo também no cão ou um ciclo no rato. E dentro do carrapato existe um ciclo muito grande de agentes, cada um com um ciclo diferente. Então, um carrapato que encosta numa pessoa pode ser um carrapato que anteriormente estava num rato e acaba transmitindo uma série de parasitas que podem ser comprometedores para o tipo de vida do animal. Eu acabo falando sempre, né, muito mais em cão e gato, mas aqui mostrando cobras com uma grande quantidade de carrapatos, então vocês podem ver que tem uma diversidade muito grande. E aqui um cão, né, que apresenta pelo menos 3 tipos diferentes de carrapato dentro da orelha, mesmo um animal de pequeno porte. Então é sempre bom investigar. Pegou um animal, pegou um filhote, principalmente animal de rua, olha na dobra, olha na ponta da pata, olha no meio dos dedos, olha dentro da orelha. Pode ser que a gente se surpreenda tanto com espécies diferentes quanto locais distintos de acúmulo de carrapatos. Então, com esta aula de hoje, eu termino a apresentação de ectoparasitas. A aula presencial, ela teria que ter outra dinâmica, né? E se eu tivesse laboratório, metade dessa aula teria que ser no laboratório, para a gente poder fazer a diferenciação dos diversos tipos de carrapatos, e eu não tenho esse material. Então, o importante do carrapato é entender as diferenças entre os gêneros, as doenças que podem ser transmitidas, e o que eu gostaria que vocês tratassem, né, quando fossem preparar o material para tratamento, é a respeito dos princípios ativos e as formas de se tratar.
principalmente os ixodídeos, que são os carrapatos duros que ficam no corpo de mamíferos de forma em geral, e também os argazídeos, que a gente vai ter que fazer o controle em relação a aves, né? Aves que vivem em gaiola, aves que vivem em criadores pequenos, fica mais fácil de tratar o ambiente, e o bovino, que tem um grande espaço, é um verdadeiro pesadelo na forma de tratar o ambiente. Tá certo? E como vocês deixam eu falar igual um louco, eu acabo terminando a aula bem mais rápido do que eu imaginava.